eu quero que você preste atenção nas dores que você está sentindo. Eu me refiro àquelas dores de cabeça, rosto, cervical. Você sabia que elas são frequentes em 75% da população? Pois é. E tem nome, é a chamada DTM, que é a disfunção temporomandibular. Vamos saber como acabar com ela? Com a ajuda desse cirurgião que tem especialização pela Unifesp, pela endodontista e pelo Centro de Estudo, Treinamento e Aperfeiçoamento em Odontologia. Além de capacitação em laser terapia, em pacientes oncológicos, isso é jogo duro. Boa noite, Diego Gil. Boa noite. Não, oncologia para mim é jogo duro. Tem que ter muito, né? Você tá bom? Fica à vontade. Ai. Você sabe que eu tenho um querido amigo que eu tinha uma dor de cabeça. E é seu colega. E professor, ele disse, você está com um problema de disfunção temporomandibular. Eu disse, que é isso então? Eu olhava para cima, ficava tonto, ficava meio com dor de cabeça. Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante e muito frequente na população, né? Como você bem mencionou, a maioria das pessoas, elas sofrem de dores na região do cabeça e pescoço e às vezes não sabem de onde vem essa dor. Então explica para a gente o que é, na verdade, essa articulação temporomandibular, a tal da DPM, ATM, né? Pois é. A ATM é a articulação temporomandibular, ela está localizada no nosso crânio, bem próximo aos nossos ouvidos, e ela tem a função de fazer os nossos movimentos mandibulares, como abertura, fechamento, toque dos dentes, movimento para um lado, para o outro. Ali. Exatamente. Aqui consiste o osso temporal e aqui, como você vê bem, essa é a mandíbula que faz o movimento de abertura e, consequentemente, ela é a responsável por fazer a nossa mastigação. Né? Qualquer que seja a disfunção dessa articulação é denominada DTM. Bom, muitas pessoas, eu mesmo contei o caso aí que o meu amigo Aônio me resolveu, mas eu sentia dor de cabeça, não sabia a origem dessa história, né? E o problema pode estar nisso, nessa disfunção no temporomandibular que você falou, a DTM. Mas, normalmente, Diego, quais são as regiões que essa dor se manifesta? Então, em relação à dor, isso acaba sendo muito subjetivo, porque dor acaba sendo uma experiência muito individual. Então, vai ter... reflete no lugar, né? Exatamente. Como a articulação ela está localizada na nossa cabeça e os músculos que compõem essa articulação, que fazem essa articulação trabalhar, muitas vezes eles ficam cansados pelo movimento repetitivo, essa dor ela pode estar localizada também não só nos músculos que compõem essa articulação, mas também nos nossos músculos cervicais, como bem representa a imagem. Aí, que no caso aqui você tem o músculo cervical irradiando a dor na região da têmpora, irradiando a dor na região do maxilar, né? Às vezes existe a somatória de vários músculos causando dor na mesma região. Então nem sempre, como também nesta imagem, a dor sentida, que é o que está em vermelho, é a origem do problema. Às vezes você vai ter alguns músculos que irradiam dor à distância e enquanto eles não forem manipulados, desativados esses pontos, você acaba tendo o não controle da dor. Aqui também a gente tem o músculo da mastigação irradiando dor para a região do ouvido, a região supraorbicular, que é aqui na região acima da sobrancelha, a região de sinusite. Então é muito comum um paciente ter dor como se fosse uma sinusite ou como se fosse uma dor de ouvido e ser por conta de um problema na ATM. Falando de problema, existem causas que possam trazer essa complicação da DTM, não? Com certeza. Existem inúmeras causas que podem contribuir para o aparecimento de uma DTM. A DTM ela é multifatorial, então não está relacionada só a uma questão do músculo cansado. Às vezes esse músculo cansado ele só acontece por conta da má oclusão, do encaixe dos dentes, né? E não só isso, a gente tem que pensar que a engrenagem, né, do contato dos dentes, ela é fator que predispõe você a ter dor. Então, a ausência de um dente, a questão de você, às vezes, ter um toque prematuro em um dente, primeiro toque de um lado, depois do outro.
Mas não só isso. A gente tem que pensar que existem pessoas que têm a oclusão perfeita, mas mesmo assim desenvolvem DTM. E isso é muito pela questão de um vício comportamental, às vezes de um hábito, de postura, de ficar com os dentes encostados, de ficar mordendo os lábios, de ficar mascando chiclete em excesso, de ficar com a mão apoiada no queixo. Além disso, como tem uma relação da parte cervical, posturas como dormir errado, um travesseiro errado, o próprio celular, que a gente fica numa postura determinada por muito tempo, músculo sustentado naquela determinada posição, computador, tudo isso influencia para que haja uma crise energética do músculo, né? Então, o músculo, uma vez que ele tem determinada quantidade de energia, a partir do momento que você gasta toda a energia desse músculo, ele entra nessa crise energética, formam-se esses pontos de tensão e a partir desses pontos de tensão a dor acontece. Então eu tenho que entender que o encaixe dos dentes, que seria a oclusão, somado à postura corporal, vai dar problema, vai dar problema. Direito, né? Além disso, existe também a questão emocional, né? Porque o fator ansiedade, estresse, e que hoje em dia é uma coisa muito comum, né, na sociedade, além da questão de estados deprimidos ou mesmo depressão, eles contribuem para a questão dessa postura de tensão muscular, né, da contração dos músculos, né? Mas tem a questão também de uma postura. A gente tem que pensar que existe uma visão global, né, onde os dentes eles fazem parte dessa engrenagem. Se você acaba tendo o mau contato dos dentes, consequentemente, isso vai gerar compensações posturais em outras articulações. Agora, existem tratamentos disponíveis para isso? Existe sim. A partir de uma primeira abordagem que é feita com um dentista, é importante estabelecer a que nível de DTM, né? Quais são esses fatores que estão contribuindo para o aparecimento da dor. E há como detectar isso? Sim, a partir de um exame clínico, exames de imagem também. Tá. E por um teste de ansiedade, estresse, depressão, a gente consegue determinar se o paciente está desenvolvendo aquilo e o fator primário dessa doença é a questão da ansiedade. Pode ser até psicológico. Totalmente. Perdão, psiquiátrico. Também. Às vezes psicológico, às vezes psiquiátrico, precisando de medicação, né? Mas é multifatorial. E por isso a importância também de uma equipe multidisciplinar, onde o dentista vai abordar, num primeiro momento, avaliando a parte mais local do problema, né? Então, se o dentista avaliar que as dores são provenientes da tensão muscular por conta de oclusão ou da postura do bruxismo noturno ou diurno, ele vai tratar sozinho, mas tem outras vezes que vão precisar de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, reumatologistas. É uma equipe. Precisa ser lidado como uma equipe. Mas fonoaudiólogo também? Fonoaudiólogo pela questão da posição da língua, né? Tudo isso é importante também. Rapaz! É bem interessante e bem complexo, né? Diego, muito obrigado por ter vindo. Foi uma pauta muito elucidativa. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Diego Gil. Quer deixar algum recado, Diego? Eu gostaria só de agradecer por estar me dando essa oportunidade de passar essa conscientização para as pessoas. Que é a dor orofacial, que você é especializado. Dor orofacial, exatamente. E também, se possível, deixar o meu site, o www.smilehomecareodontologia.com. Obrigado. Eu que agradeço. Imagina. Viu?